Okay, so the first song, I will change the languages. So we have many languages because we are many nations, so we need to have many languages. Eu vou mudar o idioma porque somos muitos e muitas nações, então a gente tem que falar muitas línguas. Ele está dizendo que vai mudar para o inglês, que nessa dá para ajudar. Naquela outra lá, meu irmão, tá difícil. So I'm almost American. I was telling Samuel Yes. that I lived in the United States for 10 years. Eu sou praticamente um americano. Ele estava dizendo antes de começar o culto que eu morei na América por 10 anos. Because God did a miracle in my life and He wanted to take me there. So I will share more about that later. O Senhor fez um milagre na minha vida e Ele quis que eu fosse para a América e ficasse esse tempo lá de 10 anos. Eu vou compartilhar um pouco mais acerca da minha história mais à frente. So this first song talks about trading our sorrows into a joy of the Lord. Essa primeira canção fala acerca da troca que nós podemos fazer, de abrir mão do nosso sofrimento, do nosso lamento, em troca da alegria do Senhor. Our sorrows, our sickness, our pain. Meu pesar, minhas enfermidades, minhas dores. So, and I think that's so important because sometimes we look at our lives and we see everything that's happening in front of us. E eu acho que uma canção como essa é muito importante porque é comum a gente olhar para a nossa própria vida e ver tanta coisa negativa, a gente se vê rodeado por tantas coisas difíceis. So sometimes we forget to look at our life from God's perspective. E daí a gente meio que se esquece de olhar para a nossa própria vida com o olhar e com a perspectiva de Deus. Because we don't always see how He sees things. Que nem sempre ou quase nunca a gente vê as coisas do modo como Ele vê, como nós deveríamos ver também. It's like a little child when they're walking into, like a little child would be walking towards these stairs here. É como se uma criança pequena estivesse vindo caminhando em direção a essas escadas aqui. And probably doesn't see everything that happens in front of the child. E é como se ela não tivesse muita noção de tudo que ela está se expondo de risco. But the father from behind can see that there's a danger. Mas o pai que está cuidando dela já viu antecipadamente o risco que ela está se expondo, o perigo que existe. So before the child reaches the first step that might make the child fall down. Então, antes que a criança chegue a ponto de fato pôr o pé no degrau e talvez até se machucar, the father will grab the child, walk down the steps and then lay the o child. pai já se aproximou e já ajudou a criança a descer as escadas sem sofrer nenhum tipo de risco. So the child will be safe. Para que a criança se encontre em segurança. And this kind of confidence we can have in our Heavenly Father. E esse é o tipo de confiança que nós podemos e devemos ter no nosso Pai Celestial. Sometimes we forget that. E muitas vezes a gente esquece disso. But it doesn't change the truth that He is our Heavenly Father. Mas o fato de esquecermos disso não muda, não altera a realidade que Ele permanece sendo nosso Pai Celestial, que cuida e que vela de cada um de nós. Right? Certo? I'll try to tune this thing. So we didn't practice any of this before, right? We didn't practice, so now the guitar is in tune. Tô pronto agora, tá? I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the
say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord, yeah, yeah. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord, yeah, yeah. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yeah, yeah. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. Yeah, yeah, yeah. I'm trading my sorrows, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yeah, yeah. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yeah, yeah. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yeah, yeah. Amen. Amen. So there's one part of this song that says that I'm blessed beyond the curse. Tem uma parte nessa letra que diz: eu sou abençoado muito além da maldição. And His promise will endure. E as promessas dele permanecerão. And how does it continue? Though the sorrow may last through the night, Ainda que o choro e o pranto durem por toda uma noite, the joy comes in the morning. a alegria vem pelo amanhecer. There was one pastor who once said that the good things about a storm in our life, Há um pastor que disse certa vez que uma das coisas boas de uma tempestade em nossas vidas, when we have difficulties, quando temos dificuldades, a good thing about it that it will pass. uma coisa boa acerca disso é que ela não fica, ela passa. Right? Amen? Certo? Amém? The only thing that we need to worry about A única coisa que a gente precisa de fato se preocupar is that we are walking in the steps that God has ordained for é us. que estamos caminhando no caminho que o Senhor já designou para nós. He's our Father, remember that. We need Ele to é nosso remember Pai, lembre-se disso, não se esqueça. that. And the Father always knows the best. E o Pai sempre sabe o que é melhor para Right? si. Any fathers here? Tem algum pai aqui hoje? The Father knows the best, right? O Pai sabe o que é melhor, não é isso? Even though us children sometimes think that we know better. Ainda que é comum que nós, como filhos, achamos às vezes que sabemos o que é melhor. And you know what a father calls that? You know what a father E calls? você sabe como é que o pai chama isso? Immaturity. Imaturidade. Because we haven't learned yet. Porque ainda não aprendemos. Because we make mistakes in our life. Cometemos erros em nossas vidas. But our loving Father Mas o nosso Pai que nos ama
will always take us back and put us into the plan where we need to walk in. Sempre nos trará de volta para o seu caminho, para o caminho que Ele já tem preparado para nós. Right? Even though you feel like you've made a mistake, you are here tonight. Ainda que hoje alguém aqui se sinta como alguém que cometeu um erro e você está aqui essa noite, You can always come back to the Father. tenha certeza de que você sempre poderá retornar para os braços do Pai. Like the prodigal son that the pastor was talking Assim about. como o filho pródigo na parábola de Lucas 15. He will always accept us as we are Um pai sempre aceitará seu filho, because he loves us. porque ele ama seu filho, ele nos ama. Our Father doesn't judge us. Nosso pai não nos julga. He's not a judge, he's our Father. Ele não é nosso juiz, ele é nosso pai. He's also our judge, but Ele he is our também é Father. um juiz. He's our Mas ele é Father nosso first, pai. right? Okay? Letra em inglês dessa música. Jesus, lover of my soul. Can they put that on the That's screen? it. Lover of my soul. Jesus, lover of my soul. You can Google it. It's quick. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. So the song started already, but I forgot to tell him to translate. A Jesus, música lover of começou e my eu soul. esqueci de falar. Jesus, A lover of música my soul. chama-se Jesus, o amado da minha alma. I will never let you go. Eu nunca vou te deixar, You've taken me from the miry clay porque você me tirou de um charco de lama and put my feet upon the rock. e colocou os meus pés firmados numa rocha. I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Oh, how Jesus Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, put my feet upon the rock. Pode cantar. I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. I will worship you. I will worship you until the very end. I will worship you. I will worship you until the very end. Thank you, Jesus. Obrigado, Senhor. Thank you, Jesus, for your mercy for us, Lord. Misericordioso Deus. Jesus, thank you for shedding your blood for us, Obrigado por teu Lord. sangue derramado por nós. Your precious blood, Jesus. Precioso
precious blood of Jesus. Precioso sangue. We are here in your presence, Lord. Na tua presença estamos, Senhor. We want to hear from you, Lord. Queremos te ouvir. We want to see you, Lord. Queremos te ver, Senhor. Do a new thing in our lives today, Lord. New thing, Lord. New thing, Lord. Coisas novas, coisas novas. Oh, Father, you will do a new thing in our lives tonight. Senhor, nós oramos nessa noite para que o Senhor faça algo novo em nossas vidas. Tonight we see people being delivered, Para que vejamos nessa noite pessoas serem libertas, Senhor. freed from the chains, Livre de cadeias e algemas. free from doubt, Livre de dúvidas, Senhor. free from the bondage of the enemy. Livre de amarras e grilhões do inimigo. Jesus, you came here to deliver your people. O Senhor veio, Senhor, para trazer libertação ao povo. And you gave your precious blood for us, Lord. E o Senhor repartiu, dividiu, derramou seu sangue por nós. And Lord, tonight we are here to acknowledge the fact that you are the way and the truth and the life. Estamos aqui para mais uma vez reconhecer que o Senhor e somente o Senhor é o And caminho, a no verdade e lie a of the vida. enemy can defeat that truth. E nenhuma mentira do diabo pode desconstruir essa verdade. The years of the enemy sowing seeds of lies in our thoughts Que o diabo tenta semear mentiras nas nossas vidas. will end tonight for some of us. Mas isso terá um fim essa noite. Because we have believed the lies, Porque nós não mais vamos seguir acreditando nessas mentiras. because the lies have started to grow in front of us. Essas mentiras que têm tentado crescer e tomar forma diante de nós. Blocking our vision from the road, from the path that God wanted us to walk Essas in. mentiras que têm tentado ofuscar a nossa visão e mudar o nosso foco do que é a tua vontade para nossas vidas, Senhor. But that's not your fault. Mas o Senhor não tem culpa nem participação nessa investida do diabo. Não é tua culpa, Senhor. But God has a plan for us. Nós sabemos que o Senhor tem um bom plano para cada um de nós. But the devil had a plan to destroy us. E a intenção do diabo é destruir os teus planos e nossas vidas, Senhor. There's an eternal battle going on between the powers of the evil and the powers of good, which represents God. E nós sabemos, Senhor, da guerra espiritual que é travada nessa hora entre as forças do diabo e as forças celestiais, Senhor. But God is more powerful. Mas nós sabemos que o nosso Deus The tem blood of todo o Jesus, poder. the blood of Jesus is more powerful. Sabemos que o sangue precioso de Jesus é mais forte, é poderoso. The word of God is more powerful. Sabemos que a tua palavra tem todo o poder, Senhor. The name of Jesus is more powerful. Sabemos que o nome de Jesus é mais poderoso. We have been given the name above all names, which is Jesus. Porque o nome que está sobre nós é o nome que está acima de todo outro nome, Jesus Cristo. It's above every circumstance. E essas circunstâncias, Senhor, This name is over every problem that we might have in this world. que podemos nomear com toda a sorte de dificuldades e problemas que temos nessa terra. It's above every suffering that we might have in this. Todo tipo de sofrimento e dor. The only thing we need to look is to lift up our eyes and see our Father. Mas diante de tudo isso, o único que temos que fazer é levantar nossos olhos e olhar para o Senhor, o nosso Pai Celestial. That is why Jesus said that I will not do anything that I don't see my Father doing. É por isso que o Senhor Jesus disse que
não fazia e não faria nada que não visse o seu pai fazendo. But we need to be the same way. E nós sabemos que precisamos seguir da mesma maneira. Jesus Christ left us an example. O Senhor Jesus nos deixou aqui um exemplo. That is why we are being called Christians, E é por isso que devemos ser chamados de cristãos, because we should be followers of Jesus, como seguidores de Jesus, followers of His life. seguidores do modo de vida que Ele escolheu viver, He showed us the example of the intimacy with the Father. dos exemplos que Ele nos deixou de intimidade com o Pai. He was always talking to Ele the Father. sempre estava em oração com o Pai. He was always having a conversation with the Father. Sempre havia um diálogo entre Ele e o Pai, Even in the garden, mesmo no jardim do Getsemane, when He had that last battle to follow His calling to go to the cross. quando Ele enfrentou a sua última batalha antes de seguir para a cruz. Isn't it interesting that we can talk about two different gardens with two different men? É curioso que podemos falar acerca de dois jardins diferentes e de dois homens no jardim diferentes. In the Garden of Eden, when a man fell into sin, No primeiro jardim temos Adão no jardim do Éden, onde o homem pecou, caiu em pecado. Adam and Eve, naturally, both of them fell into the. There was one rule that God said that you can't do. Quando Adão e Eva quebraram a única regra que havia sido estabelecida para que eles não quebrassem. And so they broke that one rule that God told them, that Father told them not to do. Quando fizeram o que o Senhor tinha dito para que não fizessem, desobedecendo à vontade de Deus. So sin entered the world through one man. Então entra o pecado através de um homem. But on the other side, we see Jesus Mas no outro jardim temos Jesus, in the Garden of Gethsemane, no jardim do Getsemane, where He accepted the call to go to onde the ele cross, aceita o chamado urgente, where He would redeem the whole mankind. aonde ele pagou o preço e remiu toda a raça humana And redeemed us to the Father, e nos remiu para o Pai. made us His sons and daughters. Nos transformou em filhos e filhas. God is good, right? Deus é bom, certo? Right? Amém? So I don't know how we go from here. So should I say a couple things? I have some things that I could tell you, some more things. We went into this some sort of like a prophetic flow here. Ele vai seguir agora falando acerca do seu testemunho. Ele estava um pouco em dúvida de como seguiria a partir desse momento para frente, porque ele sentiu que havia um momento profético e por isso deu um pouco mais de extensão à ministração com a música. Sometimes Holy Spirit does these things, you know. Às vezes o Espírito Santo faz essas coisas. Você pode se assentar. Okay, so Muito bem. Então, on tosi kiva olla täällä tänään. aleluia. Ele sabia traduzir. Gente, I'm very happy to be here today. ele está querendo trocar o intérprete. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês essa noite. You have a very beautiful church. Vocês têm um santuário muito bonito. Muito bonita a igreja de vocês. You have a marvelous church. Na verdade, vocês têm uma igreja maravilhosa. You have one of the most beautiful churches that I've ever seen. Olha, eu vou um pouco mais adiante. Vocês têm uma das igrejas mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida. But I'm not talking about the building. Ah, desculpa, eu não estava falando do prédio. I'm talking about you. Estava falando de vocês. Eles entenderam diferente? Eu estava falando de vocês. They were talking about the building.
The building is nice too. The Não, building o is prédio até nice. que é bonito. Até que é bonito o prédio. But you know that when we say church, Mas você sabe que quando a gente fala igreja, the church is not the brick and the mortar and the steel and everything. a igreja não é nada de concreto, aço ou mármore. Você sabe disso. But you are the building blocks of this church. Vocês são a igreja que está sendo construída e edificada. Nós somos. When I came to this church with my friends there who are sitting there, Quando eu cheguei a essa igreja aqui com os meus amigos que estão sentados ali, I felt the atmosphere eu senti a atmosfera that we have some good building blocks here. de que tínhamos uma boa estrutura aqui. E de novo, estamos falando de vocês, não do And prédio. most of you haven't even arrived yet. E o curioso que foi que a hora que eu cheguei e senti isso, não tinha ninguém aqui. But you know, just like in a natural building, Mas sabe, assim, da mesma forma como é num prédio natural, the condition prédio físico, of a church that is made of people a condição da igreja também é feita de pessoas, a partir das pessoas. and the condition of the whether we know whether the building is good or bad is because of what it is made of. Is it good material? Me acompanha, a gente sabe se um prédio é bem construído ou não só de olhar para o tipo de material que foi utilizado na construção. Isso que eu quero dizer. And I already know that this church is made of good material. Eu sei que essa igreja é construída com bons materiais, You. nos dois sentidos, no físico e no espiritual, porque eu estou olhando para vocês. Yeah. Sim. So I wanted to share a couple things with you about my life Eu quero compartilhar um pouco com vocês acerca da minha vida, because I believe that some things of my story will inspire you, porque eu creio que talvez algumas coisas da minha vida pessoal sirva de inspiração para alguns de vocês. So we use the word testimony, Então, a palavra que a gente utiliza é um testemunho. right? You've heard that many Sim, times. testemunho, você já ouviu essa palavra? Sometimes we don't think of what it means. We hear the words, but we don't always know Às what vezes a they mean. gente ouve a palavra, mas não para pensar exatamente o significado da palavra. But we are actually testifying of what God has done in our lives. Mas o que estamos fazendo aqui, na verdade, é dando testemunho do que Deus tem feito nas nossas vidas. It's not anything that I have done, Não é nada do que eu tenha feito por mim mesmo, right? certo? So there's been many miracles in my life, Aconteceram já muitos e muitos milagres na minha vida. and one of the things that happened with me, well, first of all, I was brought up in a Christian family, Bem, começando bem do comecinho, eu cresci numa família cristã, evangélica. and I was my grandfather was one of the first Assembly of God preachers in Finland after the Second World War. Grandfather? My grandfather, yeah. Meu avô foi um dos primeiros evangelistas da Assembleia de Deus na Finlândia após the Second World War. Second World War. Após a Segunda Guerra Mundial. And so my roots are there. in Então, there. as minhas raízes estão lá. But when we live our Christian life Mas quando a gente vive a nossa vida cristã, in our Christian sphere of influence with our Christian friends, na nossa esfera cristã de influência com os nossos amigos cristãos, we sometimes make this bubble around us. Bubble. a gente corre o risco de, sem querer, se ver dentro de uma bolha. We get comfortable with the life inside of the church and in our Christian friends eating Christian pizza. E é claro que a gente vai se sentir muito confortável em desfrutar desse ambiente cristão, sair para comer com pessoas cristãs e só viver com pessoas cristãs. Eating Christian food, Comendo até comidas cristãs, eu nem sabia que tinha isso. Pratos cristãos. It's just something that I came up Acabei with de criar isso, inventei agora. because we were always hanging out with Christians eating Christian pizza. That's what I Então, na call it. verdade, a gente sai para comer com crente, não é uma
uma pizza, é uma pizza de crente, quer dizer, a pizza já foi transformada numa pizza de crente, porque é todo mundo crente. So I lost touch in the calling that God had for me, for my E o que life. aconteceu foi que eu perdi completamente o contato com a chamada que Deus tinha para minha vida. And one day, Dia, I got this, I would call it almost like a panic attack, eu vou chamar que eu tive alguma coisa parecida com um ataque de pânico. that I became so overwhelmed by the feeling that I have to go out and help somebody. Que eu fui tomado por esse sentimento de que eu tinha que sair e ajudar alguém. It's almost like God just slammed this missions calling in my. É como se Deus tivesse pressionado com mais força o chamado dele para a minha vida em cima de mim e eu sentisse literalmente aquela pressão. So I was working at a computer store at the Eu time. trabalhava numa loja de computadores na época, So I was trying to build my career in business. então estou tentando construir uma carreira dentro daquela empresa. But when I got this feeling, I felt like God wanted to do something with me. E daí eu comecei, quando eu tive esse sentimento, eu imaginei que o Senhor fosse fazer alguma coisa comigo. I remember being a teenager, I used to pray that God use me. E daí eu comecei a me recordar que quando eu era adolescente, eu tinha o hábito de fazer orações do tipo, Senhor, me usa. How Quero many ser have usado prayed por this ti. prayer before? Alguém já fez uma oração parecida com essa algum dia na vida? Many Pois é. people here. But to my surprise, Para minha surpresa, God actually wanted to use me. Deus não só ouviu, como até queria me usar. Eu estava orando, mas não achava que Ele queria me usar. He wanted to use me and He wants to use all of you. Ele, na verdade, queria e quer me usar, mas não somente a mim. Ele queria e quer usar a todos nós que aqui estamos. Right? Certo? God has created us as building blocks. Deus nos criou como pedras que podem ser edificadas para edificar seu reino. And we can look at a puzzle. Então a gente pode olhar, por exemplo, para um quebra-cabeça. Let's take a puzzle of 10,000 pieces. Imagine um quebra-cabeça de 10.000 peças. It only makes sense when it's all finished. Só faz sentido quando ele está devidamente concluído, montado, acabado. When you look at it in a box, it doesn't make sense. Quando você compra e abre a caixa e rasga aquele plástico, não faz o menor sentido ver aquela pilha de pecinhas pequenas. How many of you feel like you're a piece of a puzzle in a box? Quantos aqui já se sentiram algum dia como se fosse uma peça de um grande quebra-cabeça e não estivesse fazendo muito sentido em nada que você está fazendo? Levanta a mão se você já se sentiu That you're assim. not in the right place. Como se você não estivesse no lugar certo. Because I've been in those situations before. Porque eu já me senti assim antes. So now God wanted to use me. E agora que eu tenho certeza que Deus quer me usar, So He started the process of, He took the piece of the puzzle, me, eu me senti como se ele tivesse pego aquela peça pequena do quebra-cabeça de 10.000 peças, que no caso era ele, and started the process of putting me in the e right foi place. como se ele conduzisse aquela peça até o tabuleiro para começar de fato montar e encaixar aquela peça em algum lugar. So what happened, He led me to this organization called Youth with a Mission. Então ele permitiu que eu por um tempo fosse participar de uma organização conhecida no Brasil como Jocum, And I mas did, não no Brasil, nos Estados Unidos. yeah, it's all over the place. And I did my training in Finland, Indonesia, Estonia, many countries. Então essa organização está em muitos países. Ele passou por alguns desses países. Começou na Finlândia, passou pela Estônia e foi passando para outros países na mesma organização, que para nós em português é Jocum, Jovens com uma Missão. My prayer was always, or my wish, I didn't even know how to pray, but I wanted to travel a lot. Na verdade, a minha oração, se bem que eu não posso nem dizer que é oração, porque eu não sabia nem como orar, mas o meu desejo, a minha intenção era que o Senhor me usasse em alguma coisa que eu estivesse viajando. Estava no meu coração isso. So after I joined YWAM, I have been in 15 countries after that. 15? 15. Então, depois que eu ingressei na Jocum, eu acabei por visitar 15 países diferentes, fazendo a obra no ministério com essa Doing organização. missions and ministry, music ministry, of Com different things. viagens missionárias, ministrando música, ministrando a palavra, compartilhando testemunho. And how many of you know that God gives you the desires of your heart? Agora, quantos sabem que aquela palavra que diz que o Senhor
cumpre o desejo do nosso coração é verdade. Quantos têm certeza disso? Yeah. So sometimes we might have deep, very deep dreams that we want to do in our life. A gente pode ter, por exemplo, algumas vezes um desejo, um sonho muito íntimo, muito profundo. So there's a chance that that could be also God's dream for us. E há uma chance de que isso seja um sonho de Deus plantado por Deus dentro de nós. And when God takes something of our life, He can do something marvelous with it. Quando Deus tira algo da nossa vida, Ele pode fazer algo muitas vezes maior e mais grandioso a partir daquilo. And so in 1997, let me first tell you that I'm from a town in Finland called Isokura. Nobody's heard of it. Isokura. Isokura. Ele é de uma cidade na Finlândia chamada Isokura. Isokura. Vocês nunca ouviram falar, nem eu. We have 5,000 people living there. Tem 5.000 habitantes na cidade. Nobody's ever heard of that little É town. por isso que ninguém nunca ouviu falar, é muito pequeno. So in my discipleship training school, in my YWAM training, Enquanto eu estava fazendo o discipulado para ingressar no Jocum, there was a Canadian guy who didn't tinha know me. rapaz do Canadá. He prophesied over me that I will lead thousands of people into the presence of God. Que trouxe uma palavra profética sobre mim, dizendo que eu estaria à frente diante de milhares de pessoas e ia ministrar diante dessas pessoas. So when he was speaking that, I saw myself playing the guitar in front of many E people. enquanto o irmão está liberando a palavra profética, eu tive uma visão. E eu me vi, de fato, diante de uma grande multidão de pessoas, e eu estava conduzindo louvor com violão. The problem was that I didn't know how to play the guitar. Muito bonita a visão, a profecia, só tinha um detalhe. Eu não sabia tocar violão. But I saw myself playing the guitar in front Mas of o irmão people. estava profetizando, e enquanto ele profetizava, eu tive a visão. E uma coisa batia com a outra. Eu só não sabia tocar violão na época. So I think I gave away the secret because I already played here, right? Então, eu acho que eu já meio que entreguei a resposta porque eu estava tocando. Você já viu que eu aprendi em algum So I already momento. gave you the end of the story. Então, So não dá para concluir essa história mais do jeito que eu pensei. anyway, Mesmo assim, 3 years later, 3 anos depois de receber essa palavra profética, God miraculously taught me how to play the guitar. Deus, de uma maneira milagrosa, inexplicável, me ensinou a tocar violão. On a mission field in Nicaragua, Eu estava fazendo uma viagem missionária na Nicarágua, in a place that had been destroyed by a volcano that had crushed a village. num lugar que havia sido devastado por um vulcão que tinha entrado em erupção e destruiu todo um vilarejo. In the whole area of, I don't know how many thousands of square miles or square kilometers, E numa área muito vasta, que eu não sei nem precisar de quantos milhares de quilômetros quadrados, there were 2 guitars, não sei como, tinham 2 guitarras em toda aquela área. and one belonged to a guy from Dallas, Uma pertencia a um rapaz de Dallas, nos Estados Unidos, no Texas, and one was with one of our ladies in our team that came from Finland to e Nicaragua. uma pertencia a uma menina que estava na viagem missionária com a gente, que tinha vindo da Finlândia conosco. So one night I took the guitar to the American guy, asked him to teach me how to play. Então, numa das noites, eu pedi o violão emprestado para a menina da Finlândia e pedi ao rapaz do Texas que me ensinasse a tocar. He taught me how to play a song in 10 minutes. Ele me ensinou como tocar uma música em 10 minutos. After that, I knew how to play the guitar. After that, I knew how to play the guitar. After E that. depois desses 10 minutos, ele já tinha aprendido a tocar guitarra. The problem was that was that all my family knew how to play the guitar. My uncles, my grandfather, my father. O problema é que na família dele, tios, avós, todo mundo para trás antes dele sabia tocar guitarra. Era uma tradição da família. For years, I wanted to. We had guitars everywhere. I tried to learn, but I couldn't. Então, as casas que ele frequentava, de parentes, todas elas tinham muitos violões, de coração, de criança, de filho. E ele sempre tentou tocar e nunca conseguiu. But in Nicaragua, Mas no meio da Nicarágua, God did something. em 10 minutos, Deus fez um milagre. I remember that night when I closed my eyes when I went to sleep. I remember the last thought was that God gave me a gift that day. God gave Eu me me a lembro gift. que quando eu fui dormir aquela noite, a última coisa que eu pensei antes de dormir foi a certeza de que Deus tinha acabado de uma maneira milagrosa me dar um talento.
And later that year, I was doing a course of music and worship. A course. No final daquele ano, acabou que eu estava fazendo... You were, teaching? I was Attending. Yeah, a student. No final daquele período, daquele mesmo ano, ele acabou entrando num curso de violão. It was music and worship. It was just general things about worship. Não, na verdade não era de violão. Era de louvor e adoração. And so I was there Então eu for estava lá 3 months in por 3 USA. meses. In USA, and I was ready Nos to fly Estados back. Unidos. I was ready to fly back to Finland. Para fazer esse curso de louvor e adoração, pensando de no final desses 3 meses retornar para a Finlândia. That was my plan, right? Esse era o meu plano. But I got this thought that I will go to Oklahoma, where I had been an exchange student a few years before. Então, ele estava numa cidade chamada Nashville. Ele pensou, poxa, vou dar uma esticada para o oeste até Oklahoma e vou... you were doing what in Oklahoma? I was an exchange student, intercambio. E daí eu pensei de ir até Oklahoma porque eu tinha sido aluno de intercâmbio anos atrás. So I went to go see the host family there. Pensei de ir para visitar as pessoas com quem eu tinha convivido quando eu morei lá. So many miracles happened there, and I met this guy from Sri Lanka, my age. Nisso tudo, muitos milagres aconteceram, até que eu conheci uma pessoa do Sri Lanka. He took me to this Bible conference in Oral Roberts University in Tulsa, Oklahoma. Em Tulsa, enquanto eu estava em Tulsa e conheci essa pessoa de Sri Lanka, esse rapaz me convidou para ir num evento que estava acontecendo, numa conferência na universidade do pastor Oral Roberts. And so there was a big indoor arena of 11,000 seats. Espaço, uma arena para 11.000 lugares. I walked in Eu entrei, caminhei para dentro, like this. todo alegre, feliz, sorrindo. I sat down and I saw myself in a vision leading worship at that stage. Me sentei e adivinha só? Tive outra visão. Me vi tocando diante daquelas 11.000 pessoas. I couldn't understand it. Eu não conseguia entender, não fazia o menor sentido. I got 2 other thoughts in my head at that same moment. E naquele mesmo instante eu tinha 2 outros pensamentos na minha mente. That I will be under direct leadership of that worship pastor who was leading worship at that time. Que eu poderia estar debaixo da pessoa que era o líder de louvor na época daquele lugar, trabalhando. And also that I need to sign up for the Bible school. E que eu deveria também ingressar no seminário bíblico teológico. Because they had this church, there was a big church called Victory Christian Center in Tulsa. Porque tem essa igreja grande em Tulsa, uma igreja muito grande chamada Victory, Igreja da Vitória. And they have a Bible school for 2 years there. E eles têm um programa de seminário teológico por 2 anos. So I forgot everything else. I forgot the vision, but I remembered that I need to sign up for the Bible school. Acabou que eu esqueci de tudo aquilo e só consegui me lembrar de uma coisa: não preciso ingressar naquele seminário de 2 anos. I was on my way back to Finland. I had $60 in my pocket. $60. Mas isso tudo era uma viagem para rever amigos. Eu estava voltando para o meu país, voltando para a Finlândia, com $60 no bolso. So I went to talk to the people that I want to. God spoke to me about coming to the Bible school. Então fui procurar as pessoas para me informar acerca do seminário e dizer: olha, Deus acabou de me dar uma visão e do que eu me lembro da visão, o resumo é que eu tenho que ingressar no seminário aqui nessa cidade com vocês. So the lady, the very not very fun lady, came in front of me and said, "You need $10,000." Yeah, I know those kind of people. E daí uma senhora pouco educada parou na frente dele e falou assim: ó, o seguinte, para a escola você precisa de $10.000 na frente antes de começar a estudar. And also $2,000 for tuition. E mais $2.000 só para o custo da faculdade. So I had in my possession. Eu tinha comigo de posse naquela hora Few bills like this. 2 notas assim, meio amassadinhas assim, que dava $60. But I still signed up. Ainda assim eu falei: eu quero o formulário, eu vou preencher a ficha. So when the time of registration came, Só? the day of registration, Então quando chegou o dia de fato efetivar a inscrição, it's the day when you sign up and you pay. é o dia quando você bota teu nome e você, no caso dele, teria que entregar $12.000. So I went over there and
I Fui was para like, lá, olhando assim, com esse olhar de turista. and all of a sudden there was a man in front of me Do nada apareceu um homem na minha frente, with eyes like fire. com um olhar meio diferente. O olho dele parecia que era de fogo. He said, "How can I help you?" Ele falou, como é que eu posso te ajudar? I said, "Well, I have some challenges with Eu disse finances." para ele, bem, na verdade eu tenho um certo desafio financeiro hoje. Without going any further, he said, "Go over there, talk to this guy, and he will pay for your tuition, or your tuition, The 2 or the 12? 2,000." Então, sem dar muita volta, ele falou o seguinte, vai até ali, fala com aquele rapaz e ele vai pagar o custo da faculdade, $2.000. Vai pagar ele agora, aquele rapaz ali. Later on, he said that when he looked at me, he saw something in me. He saw a call of God in me. Depois que eu fui até lá falar com o rapaz, This was like 2 years after. This was after I graduated. He even told better. me. ele me disse o seguinte, depois que ele falou isso. Eu estou vendo você aqui hoje, mas eu já vi você tem mais ou menos 2 anos atrás. E quando eu vi você, eu sabia que quando eu te visse pessoalmente, eu teria que providenciar esse dinheiro para você. O Senhor já tinha me avisado. So now only 10,000 was missing. Então, que lindo. Dos 12.000, Deus operou um milagre, já tem 2. Só falta 10. So this 10,000 was for room and board for living expenses Então, esses 10.000 estavam distribuídos entre custos para hospedagem e alimentação. for school year, for whole. Para todo ano, né, que você paga na frente para o período do ano inteiro, o ano Foreign letivo students inteiro. have to show that they have the money. Quando você é um estudante internacional, você não pode pagar mensalidade como estudante local. O estudante que vem de fora tem que trazer o dinheiro inteiro para um ano inteiro de estudo, de uma vez só. So they sent me home because I didn't have that 10,000. Então acabou que eles me mandaram de volta para casa porque eu não tinha os 10.000. I was staying with this family who has a view of they don't have a biblical worldview. They are basically atheists. They don't believe in God. The people that you That I are stayed living- with over there. Então eu voltei para casa das pessoas que tinham me hospedado quando eu morei na América anos atrás. Essas pessoas não eram pelo menos cristãs, não criam sequer em Deus. Pessoal, todo mundo ateu. They are not Christians. They don't want to have anything to do with God. They don't want to have anything to do with Christians. Eles não querem nenhum tipo de gente que não quer nenhum tipo de assunto com cristão e nem com Deus, se é que Deus existe. But I was living in their house Mas eu morei com eles o período que eu morei lá como estudante, na because they casa liked deles. me. They liked me. E eles gostavam de mim. Yeah. So I told her what had happened. She knew that I was trying to get into a Bible school. Então eu comentei em casa naquele dia o que tinha acontecido, das visões, do sonho do rapaz que pagou o custo. E ela sabia, a moça que morava na casa da família, ela sabia que ele queria ficar no seminário. She said, "What if I write a letter that I tell them that I will take care of this 10,000 for every year?" Então ela pensou, bem, já que esses $10.000 é para sua moradia e alimentação, eu como sou cidadã, e se eu escrevesse uma carta para o seminário dizendo que você vai ficar comigo esse tempo? So that's how it happened. E foi assim que aconteceu. Ela escreveu a carta e eu não precisei pagar para comer e para dormir, porque eu ia morar com ela de novo. So God used an atheist woman Então, to provide for 3 years of stay for só free. para ligar de novo os pontos, Deus acabou de fazer mais um milagre usando uma mulher que não crê em Deus para sustentar alguém que estava se preparando no seminário para se tornar um profeta nas mãos de Deus. Por For 3 anos. 3 years. 3 anos. So this really built up my faith. E eu tenho que admitir que depois disso tudo, a minha fé cresceu demais. I started the Bible school, right? Comecei então o seminário. Remember the vision? Lembra da visão? About a year and a half after, 1 ano e meio depois disso tudo, the worship pastor that was leading at that time when I walked in and I saw her, o pastor de louvor que estava fazendo louvor no dia que eu entrei naquela conferência, na arena dos 11.000 pessoas, she saw me leading worship in a Bible school. teve uma visão e me viu dirigindo louvor no seminário. She invited me to be part of the worship team. E daí, depois da visão, ela foi e me convidou para fazer parte do grupo de louvor. Simples assim. Before this,
somebody had bought me a guitar for about $2,000. Esqueci de dizer que antes disso uma pessoa me deu de presente um violão de $2.000. And I believe that was the same guitar that I saw myself in a vision with the E eu guitar. tenho para mim que é o mesmo violão que eu tinha visto na visão, que é um violão bonito. A year and a half after I started the Bible school, they told me that, why don't you lead worship for our Sunday night service? Ano e meio depois de ingressar no seminário, a pastora de louvor que estava dirigindo o louvor no dia que eu entrei pela primeira vez, olhou para mim e falou: o que você acha de entrar no grupo e começar a dirigir o louvor também? So I led worship for the first time with 3,000 people there in the E church. daí, na primeira vez que eu liderei louvor, eram para 3.000 pessoas. This was a church estrear. about 17,000 people in the church, but Sunday night service is kind of small. Era um culto de domingo à noite, que para o americano é um culto pequeno. A igreja tem 17.000 membros, mas esse pessoal vai domingo de manhã. Domingo à noite é um culto menor, vai só 3.000, uma reunião reduzida. So when I was leading worship there on the stage, looking at all these people, all these visions and thoughts came to my head. Subi para fazer o louvor, diante daquelas poucas 3.000 ovelhas, e estou pensando na minha cabeça tudo isso que eu contei para vocês em 20 minutos. Está passando tudo na minha cabeça, todas They as all visões came back e a to my profecia. memory, Tudo voltando à minha memória. and I couldn't believe it. I felt like God spoke to me then that this is where I want you. Eu senti como se eu ouvisse a própria voz de Deus dizendo para mim naquela hora: aí é o lugar que eu quero que você esteja. So God took this little piece of puzzle called Kimmo, Zico, que é meu apelido. Então, imagine comigo, é como se Deus tivesse pego essa pequenina peça de um quebra-cabeças de 10.000 peças, chamado Kimo, na intimidade Zico, Yeah. and then, He put me in the place where I needed to be. e me colocado no lugar que Ele de antemão sabia que eu deveria estar e me conduziu até que eu estivesse. And I believe that God is doing this with all of us. Eu creio que, da mesma forma, o Senhor está fazendo algo semelhante com todos nós, nos conduzindo em direção ao destino que Ele tem para nós. He doesn't take us all to the other side of the world. Ele não leva a todos para os confins da terra. And for Brazilians, it's good that God doesn't take you to Finland because it's really cold there. E para o brasileiro, acho que é bom que ele não seja mandado como missionário para a Finlândia, porque é frio demais. Minus 30. Minus 30. Jesus Christ. É menos 30 graus, irmão. Só de ouvir dá para espirrar. Menos 30 graus. So it's good to be here in É Brazil. bom ficar aqui. Está quentinho, mas está melhor. Fica na dispensação. So, okay, so we are about to close here, but I just wanted to encourage you with my story. Então, eu quis compartilhar com você parte da minha história, parte do que Deus já fez na minha vida para te encorajar. So it's been basically speaking my testimony, Isso é parte do meu testemunho pessoal, but I trust that the Holy Spirit has spoken to some of you, or mas eu maybe creio all of que, you. muito além do que eu disse, o Espírito Santo possa ter usado parte do que eu disse para tocar em vidas aqui essa noite. Because He wants to speak to us each personally, right? Porque o que o Espírito Santo quer é falar de uma maneira individual e pessoal com cada um de nós. He knows our heart. He knows what's going on in our Ele heart. conhece nosso coração, ele sabe exatamente como estamos agora. He knows what we need. Sabe o que precisamos hoje. He knows what we don't need. Sabe o que nós sequer precisamos. He knows what we don't want. Sabe o que nós não queremos. Sometimes He wants us to do something that we don't want to do. E por vezes ele quer que façamos algo que ele sabe que nós não queremos fazer. So be open to the Holy Spirit. Mas o que eu quero dizer para você hoje é: esteja aberto. Abra espaço para que Deus faça através da sua vida o que Ele quer. He is the voice of the Father. Ele, o Espírito Santo, é a voz do próprio Pai. So we can trust Him. Então eu quero te encorajar a que você confie nele, porque nós podemos depositar a nossa confiança no nosso Deus. Every day we have to take time. We have to block all the other voices out that are competing of our attention. Diariamente nós devemos impedir
todas as vozes que tentam competir com a voz do Espírito Santo para que elas cessem de falar em nosso coração e nossa mente. We need to have a conversation with the Father like Jesus did. E assim abrir espaço para que a voz do Espírito Santo tenha liberdade para falar e ser ouvido dentro do nosso interior. We can talk to him, but we need to let him speak to us. Podemos falar com ele e é maravilhoso, mas nós precisamos ouvi-lo falar conosco. And the more we know him, E você sabe, o mais que nós o conhecemos, the better we know his voice. melhor vamos conseguir ouvir e discernir sua voz. There were times in my life when I wasn't sure if it was God, if it was me, my own thoughts, or God. Por muitas vezes na minha vida eu não estava seguro. Será que isso é a voz de Deus? Será que isso é um pensamento meu? Será que isso é porque eu comi demais? Eu não conseguia discernir a voz na minha cabeça. But the Bible says that my sheep know my voice. Mas a palavra diz, o Senhor dizendo que a ovelha conhece a voz do seu pastor. So we are not only building blocks of this church, but we are also sheep. Então não somos apenas blocos para serem edificados como o templo do Senhor. Somos também suas ovelhas. And the sheep are not very smart, Você sabe que a ovelha não é dos animais mais inteligentes que tem por aí. but they know how to follow the shepherd. Mas eles são obedientes. A ovelha sabe seguir. E sabe seguir o pastor dela. Because they know that they can trust the shepherd. Porque elas estabelecem uma relação de confiança com o pastor delas. They don't want to be far from the shepherd. Não querem estar distante do pastor delas. So this is how we need to be. Então assim também, da mesma forma, eu e você precisamos ser. Sometimes they have a saying, life happens. Há uma expressão em inglês que diz life happens, que quer dizer a vida segue ou a vida acontece por si só. Sometimes life wants to take us away from the things of God. E muitas vezes a vida quer nos roubar desse lugar de estar próximos do nosso pastor. But we need to grab a hold of the shepherd E o que precisamos fazer é estender bem a mão e agarrar no pastor. and just hold on. E apenas ficar ali, segurando nele. There was a time when the enemy was so strong, attacking very strong in my life. Houve um momento em que o inimigo se levantou de uma maneira muito forte contra a minha vida. All the strength I had was to hold my Bible when I went to sleep. Em alguns momentos parecia que a única força que eu tinha em mim era para segurar a minha Bíblia. So I believe that he knew my heart. I didn't have strength to read it, but I held it like Eu this. creio que naquele momento o Espírito Santo sabia exatamente de como eu me sentia, de como ele sabia que eu não tinha forças sequer para abrir e ler a Bíblia, mas eu conseguia ao menos segurá-la. But the Word of God is the most important thing that we have in our E eu sei, e disposition. você sabe que a palavra de Deus é o bem mais precioso que temos. I'll leave you with this thought in 2 Peter Quero deixar você com um versículo para devolver o microfone. 1, verses 3 to 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até 8. His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through these He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos, para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento,
Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. So this is, if you don't remember anything else about the gringo who was here, Então, se você não se lembrar, se você não conseguir lembrar de nada do gringo que veio essa noite, except this bald head, a não ser da careca dele brilhosa, please remember this, that this verse or this scripture here por favor, recorde-se apenas que essa escritura que lemos, essa passagem de 3 a 8, is just exactly what it says that it is. é exatamente o que ela diz que é. It is how we can become, we can add to our faith more of the divine nature. É como nós podemos agir e pôr em ação a nossa fé de uma maneira mais divina, de uma maneira mais próxima do que Deus intenta para que seja em nossas vidas. And the personality of God and the E personality of acerca Jesus. da personalidade do Senhor Jesus. This is what he wants for us. É o que Ele quer de nós. And this is how we become better building blocks of this church. E é dessa forma que nos transformaremos em melhores peças de edificação para o seu reino. And don't forget that you are brothers and sisters with one another. Não se esqueça que somos irmãos e irmãs, Love one another. That's what Jesus said. fazendo o que o Mestre nos ensinou de amar uns aos outros. That was his prayer. Foi a sua oração e seu ensinamento. That the world would know us because of our love for one another. Que o mundo saberia quem somos e creriam em nós quando vissem em nós o amor de uns para os outros.